Yo, Geeks, tudo em cima! Finalmente temos o retorno do mangá de Black Clover depois de quase 5 meses. E o capítulo 379 começa com Vengeance derrotando o clone do Lucius, liberando-se de sua maldição através dos poderes do Gordon e utilizando sua lâmina Mitsututen, acho que é assim que se pronuncia, eu sou péssimo com pronúncias, para executar assim o clone. Detalhe ali pro braço bombado do Vengeance, né, com as veias saltadas ali do seu braço, e assim a gente pode observar que será que sua força foi totalmente mostrada? No mesmo instante, observamos a Charlotte também derrotando um clone do Lucius e também com a sua maldição anulada. Ela parece estar vestindo a mesma armadura que usou na batalha contra a Vanica. Enquanto isso, na batalha envolvendo Ryu, nós observamos ali o Capitão Igaushi conseguindo crucificar o clone do Lucius, utilizando 3 cruzes. Tabata, eu entendi o que você quis dizer com isso aqui, tá? Eu entendi. Eu entendi. Acredito que nós entendemos essa referência. A gente volta para falar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. Em outro local, Sekiro, Finhal, Charme e Zora derrotam os 2 clones que estavam impedindo Asta e Yuno de avançarem até o palácio do Lucius. Com isso, Vanessa declara que todos os Lucius foram derrotados, exclamando que a vitória é deles, ao lado ali da Grey. Mas como nós vamos ver, a Vanessa zicou toda a parada. Parece ali que o Tabata andou pegando ali umas aulas com o Gegeko Tami, né, de colocar personagens para zicar momentos bem específicos quando tá tendo uma virada para os nossos protagonistas. As pessoas do reino todo conseguem ver os clones do Lucius sendo derrotados um por um, mas algo estranho começa a acontecer perto deles. Rebecca começa a perceber que a torre dos Grimórios está brilhando estranhamente. Assim, vamos até o palácio do Lucius e o verdadeiro corpo do vilão é mostrado frente a frente de Asta e Yuno, com seu coração ainda batendo forte. Ou seja, aquela batida de coração no final do capítulo 378 era desse verdadeiro corpo. Lucius agora sim aparece com sua verdadeira forma, um pouco mais fina do que a do capítulo passado, mas agora usando o poder total do seu Grimório. Lucius diz que finalmente chegou a hora de revelar a descida do grande Rei Mago. E também chegou a hora de você revelar o seu like, de você se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos de Black Clover para que a gente consiga compartilhar ainda mais as nossas ideias dessa obra maravilhosa. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal do Geek Brasil e continuar a nos fortalecer. Então clique aqui embaixo, se torne membro e fortaleça ainda mais os conteúdos do canal do Geek Brasil. Asta então acaba abrindo um leve sorriso, esboçando ali uma surpresa sobre o que eles estavam lutando ser um clone, né? Que aquele ser que eles estavam lutando era definitivamente um clone. O Lucius então diz que deu muito trabalho cloná-los, mas eles lhe deram bastante tempo e ele, seu corpo principal, permanece agora são e salvo. Assim, ele conseguiu se conectar a todas as torres dos Grimórios do reino através da sua magia suprema extrema. O Asta fica incrédulo do Lucius ter conseguido fazer tudo isso. Então, o vilão começa um grande monólogo extremamente interessante. Ele continua dizendo que desde o surgimento da humanidade, os Grimórios espalhados por toda a Terra foram armazenados, o que lhe leva à seguinte questão: qual você acha que é a verdadeira forma dos Grimórios que você está usando? É uma sabedoria divina. Eles aumentam o poder mágico inato da humanidade e aprimoram ainda mais o fenômeno que conhecemos como magia. É isso que um Grimório é. A propósito, os Grimórios que eram carregados por magos já falecidos, para onde você acha que vai toda essa magia escrita de uma vida inteira? Cada um deles busca retornar ao lugar onde um dia pertenceu, a Torre dos Grimórios. A sabedoria acumulada, desenvolvida e armazenada pela humanidade de geração em geração, e como ele está agora, ele
a possuiu. E agora, então, observamos o Lucius invocar várias magias absurdas contra Yuno e Asta, podendo controlar qualquer poder mágico que esteja conectado aos Grimórios e que esteja de volta às torres dos Grimórios. Uma águia de fogo, um monstro de gosma, um orbe de raios, lanças de gelo, tudo isso saindo de círculos rúnicos de forma completamente diferentes e inéditos para nós até agora no mangá de Black Clover. Ele ataca o Asta e o Yuno com todos esses poderes que até mesmo destroem a base onde eles estão lutando, mas os dois conseguem se defender. A questão é que quando o Lucius ataca o Asta e também o Yuno, ele usa esse tempo para desaparecer e surgir atrás, tanto do Geldre quanto também do Ravity. Em instantes, ambos desaparecem. A mesma coisa acontece ali com o Marx e a Mimosa. Quando Mimosa está conversando com o mago ali, que era auxiliar do Julius, sobre quantos magos ainda tem para curar, Marx simplesmente desaparece. Assim, na frente ali do Asta e também do Yuno, o Lucius brota com Ravity, Geldre e também o Marx, com os três sendo reconhecidos imediatamente pelos dois. Lucius então acaba matando os três personagens na frente do Asta e do Yuno e continua a dizer como se nada tivesse acontecido, como se fosse simplesmente ali algo para ser jogado fora, como vidas fossem descartadas, que se você matasse um mago, o grimório dele deve voltar direto para a torre. Se você elimina o mago, se você elimina magos, os seus grimórios devem retornar imediatamente para a Torre dos Grimórios. Lucius então pega a magia do Ravity e a usa no Yuno imediatamente, dizendo que agora ele pode usar todo esse poder mágico e assim ele prende o Yuno com a magia do antigo vilão. O Lucius continua transmitindo ali a luta usando a magia do Marx, enquanto o Yuno percebe que sua magia não está saindo mais, o que faz ele se lembrar da magia do vilão do começo da jornada deles como mago, que tinha a capacidade de selar os poderes mágicos. A magia do Ravity tinha capacidade ali de selar os poderes mágicos dos seus adversários. O Lucius começa a dizer que agora ele vai garantir que todos no reino de Clover possam testemunhar o momento da morte do Asta. Ele vai streamar a morte do Asta para que todos vejam. O Asta então usa ali a sua anti-magia e anula a magia do Ravity que estava prendendo o Yuno. E assim o Lucius começa a atacá-los com toda a força. O Ryu então aparece pensando sobre toda essa magia e que ela está sendo usada pelo Lucius. E aí ele chega à conclusão sobre o que ele precisa fazer agora. Ele recebe a visão sobre o que ele precisa fazer agora. Assim, Fujio acaba sendo chamado pelo Ryu e ele começa a cantar e tocar junto ali do seu gato, com a magia chamada de canção de batalha dos lutadores. Fujio, pensando, começa a dizer que se eles forem marcados, então não importa a distância, o som dele ainda o alcançará. Então, o Ryu começa a se comunicar ali telepaticamente com o Asta e diz que ele tem certeza que o Asta já sabe disso, do que ele vai dizer, mas aquele Lucius é uma péssima coisa, é uma péssima notícia. Mais magias acabam surgindo ali para atacar o Asta, enquanto o mesmo tenta desviar como pode dos seus poderes. Asta desfere um ataque contra o Lucius, mas o vilão consegue desviar bem a tempo. O Ryu então começa a dizer como ele havia pensado, esse cara ainda precisa se esquivar dos ataques de anti-magia. Por algum motivo, ele está concentrando muito poder mágico naquele cristal em seu peito. Ele diz para o Asta atacar ali usando o Zenten. O Zenten do Prota é o verdadeiro divisor de águas, mesmo contra um tipo de magia poderosa nunca vista antes. Então o Zenten é a chave para que o Asta consiga derrotar o Lucius de forma definitiva. Só que é nesse momento que o Lucius surge por detrás do Asta, dizendo para ele não se preocupar. Ele lhe dará de volta a vida, assim como todos os magos. Ele vai lhe dar a vida assim que ele lhe matar. E dessa vez, ele não vai nascer com nenhuma falha. Ele vai nascer com poderes mágicos porque Lucius lhe concederá poderes mágicos.
e com eles uma vida de verdade. E ele diz para o Asta não se preocupar e que é para ele apenas perecer, que ele precisa morrer para que tudo dê certo. Assim, um novo ataque absurdo ali do Lucius vem para cima do Asta usando vários poderes mágicos mais uma vez. Lucius saca então uma das espadas ali que tem através dos seus poderes mágicos e acaba encontrando uma brecha na defesa do Asta, que lhe deixa totalmente vulnerável. O Asta fica totalmente vulnerável, pronto para receber o ataque final. Mas, no momento em que o Asta receberia o ataque final do Lucius, é neste momento em que Yuno aparece também. Ele se recupera ali, recupera o seu poder mágico e ele usa o seu escudo de Notos para defender o Prota. Assim, Asta e Lieb declaram que eles não vão morrer naquele lugar. Os dois então se preparam para desferir o ataque final contra o Lucius, porque agora o contra-ataque fatal pode surgir. É neste momento que o Yuno defendendo, que eles visualizando sentem agora o ataque vai acontecer. Mas quando o ataque vai atingir o núcleo do vilão, Licita é invocada. Licita é invocada na frente de Lieb e Asta, deixando ambos completamente sem ação. A mãe ainda acaba chamando ali tanto pelo nome do Asta e também do nome do Lieb para desequilibrá-los totalmente. Ryu então percebe que deu muito ruim e entende que se trata da mãe do Asta e que isso significa que eles já se conheceram. Tanto o Lucius quanto também a Licita já se conheceram em algum lugar antes. Vemos então o Lucius encontrando a Licita morta pelo Lucífero, segurando o Grimório de 5 folhas, em que o Lieb havia sido selado. Será que foi o Lucius quem levou o Grimório para a torre, né? O Grimório de 5 folhas para a torre de Grimórios em Rage? Fica aí esse questionamento. O Ryu questiona que Lucius, tendo as 4 magias dos Ogrets, ele pode conseguir reviver qualquer pessoa? Ele consegue reviver, formar ali qualquer pessoa através da alma, do sangue, dos ossos e também da carne? É um grande questionamento. O Lieb fica completamente em choque. Mesmo que seja um fantasma, mesmo que seja ali alguém falso, ele diz que não consegue cortar a sua mãe. E assim, o modo união é desfeito. O modo união se desfaz, mas, meus amigos, o Lucius não tá nem aí pra isso. Lucius acaba dizendo: isso não é problema meu. Na frente da Licita, criado pelo personagem, Lucius corta Asta e Lieb, passando a peixeira nos dois. Meus amigos, para quem acompanha o Nero Correio aqui no canal, sabe exatamente o que eu já tinha dito. Já sabe exatamente que eu já tinha falado que iria acontecer isso. Nada de Licita Paladina, nada disso, porque não faz sentido. Não fazia sentido. Faz muito mais sentido usar a Licita dessa maneira como o Lucius usou. Cara, ele é sujo demais. Ele é sujo demais. Esse vilão é um desgraçado. Lucius, ele é um desgraçado. E tava muito na cara que ele usaria ali a Licita para desestabilizar o Lieb. Tava muito na cara que ele iria fazer isso. E você desestabilizar um ou outro, você desestabiliza o modo união. E aí, meu amigo, aí acabou. Não tem mais o que fazer. Repare que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu na Batalha da Noelle com os irmãos dela versus a Acer. Repare que foi exatamente o Lieb que foi desestabilizado e não o Asta. Da mesma forma como foi o Nozel a ser desestabilizado e não a Noelle. Porque o Nozel viveu com a Acer, o Nozel viveu com a sua mãe, viveu ali juntamente com a sua mãe e seus irmãos. A mesma coisa, o Lieb viveu com a Licita, ele sabe quem é aquela mulher. O Asta iria atropelar ela se não fosse, porque o Asta sabe que aquilo ali é de mentira. Ele tem essa consciência, mas o Lieb não. O Lieb, ele meio que tipo assim, ele titubeou. Ele titubeou e não tem como dizer que, cara, tipo, é culpa do Lieb. Não tem como dizer, cara, porque é a forma da sua mãe, a pessoa, a única pessoa, o único ser que já te amou ali na sua frente. Como é que você corta? Não corta. Não corta. Caraca, quantas camadas tem neste capítulo, hein? Quantas camadas tem neste capítulo pra gente conseguir descascar e, cara, o próximo não tá de brincadeira, não.
vamos que já já eu trago o próximo bombástico capítulo 380 pra vocês.